Se até o Warren Buffett decide sair, é porque a situação é realmente ruim. É como se o capitão abandonasse o navio, não durante a tempestade, mas quando o céu ainda está claro. Apenas o marinheiro experiente sabe que a tempestade já está no horizonte, embora os outros ainda não a vejam. Foi exatamente isso que aconteceu com a BYD, a maior fabricante chinesa de carros elétricos. Enquanto em Pequim relatavam vigorosamente o desenvolvimento de um setor estratégico, um dos investidores mais inteligentes do mundo começou discretamente a fazer as malas, sem pânico, sem manchetes chamativas. Mas hoje é certo que o Warren Buffett não possui mais nenhuma ação da BYD. A história desse rompimento durou quase 2 anos. Tudo começou em agosto de 2022, quando, através da subsidiária da Berkshire Hathaway chamada China Energy, Buffett iniciou a primeira onda de vendas. Ele manteve esse ativo por quase 14 anos, desde que, em 2008, adquiriu 225 milhões de ações pelo preço de $8 de Hong Kong por unidade. Na época, o negócio foi defendido pelo seu parceiro, Charlie Munger, que chamava a BYD de a futura gigante automobilística. O processo de saída. Por muito tempo, a participação da Berkshire Hathaway na BYD permaneceu estável, em cerca de 20%. Mas, a partir de agosto de 2022, começaram as reduções sistemáticas. Durante 14 meses, até outubro de 2023, foram divulgadas 13 fases de venda. A participação caiu para menos de 8%. Seguiu-se uma nova onda. De junho a julho de 2024, Buffett reduziu a participação para menos de 5%. Isso significa que, pelas leis da Bolsa de Valores de Hong Kong, as transações subsequentes poderiam não ser divulgadas publicamente. No entanto, os jornalistas encontraram a confirmação da saída completa. No relatório do primeiro trimestre de 2024, a empresa de investimentos BKSI Energy indicou o valor da participação na BYD como zero. Foi um ponto final, o rastro financeiro foi apagado. A presença foi zerada. O porquê da venda, o sinal de alerta. E é aqui que a verdadeira história começa, porque a questão não é que Buffett vendeu, mas sim porque ele vendeu. Buffett nunca agiu impulsivamente. Suas estratégias não se baseiam em hype, manchetes ou flutuações de curto prazo. Ele se retira silenciosamente quando sente que chegou a hora. E quase sempre, esse tempo se revela o certo. Assim foi com a BYD. No final de 2022, quando as autoridades chinesas começaram a encerrar o sistema de subsídios de vários anos para a compra de veículos elétricos, ninguém ainda estava soando o alarme. Os fabricantes fingiam que estava tudo sob controle. Mas foi nesse momento que Buffett começou a vender. A primeira onda coincidiu com o cancelamento do apoio estatal, que por muitos anos inflacionou artificialmente a demanda por carros elétricos no país. Ele não esperou que a bolha estourasse. Ele começou a sair antecipadamente, como alguém que não apenas sabe ler relatórios, mas também sentir o humor do governo. O colapso do mercado e a reação da BYD. Os investidores especulavam. Talvez ele esteja apenas realizando lucros? Talvez esteja redistribuindo o portfólio? Talvez seja uma pequena redução. Mas então, os números começaram a falar por si. Primeiro, a participação caiu para 8%, depois para 5%, e depois desapareceu completamente. Um representante oficial da BYD tentou amenizar o golpe, chamando a venda de ações de uma decisão normal de investimento. Literalmente, comprar e vender é um processo comum no mercado de ações. Mas quando um jogador como Buffett sai, isso não é apenas um processo comum, é um sinal. E é um sinal para todos, de grandes investidores institucionais a pequenos traders, de analistas internacionais às próprias gigantes automobilísticas chinesas. Agora que tudo aconteceu, fica claro, Buffett sabia. Ele viu o que os outros não queriam notar, que o mercado já está superaquecido, que os volumes de produção estão crescendo mais rápido do que a demanda, que os custos estão caindo e a concorrência está se transformando em um massacre, que uma seleção rigorosa está começando dentro do país, e nem todos sobreviverão. Enquanto a maioria dos analistas desenhava perspectivas otimistas, Buffett observava atentamente como a retórica de Pequim mudava. Primeiro, houve sinais de superaquecimento do mercado. Em seguida, um aviso severo: guerras de preços são inadmissíveis, o dumping será restrito. E, depois, a ordem para pagar os fornecedores em até 60 dias. Para um setor acostumado a atrasos de pagamento de 275 dias, isso foi um golpe. A BYD começou a ter problemas de liquidez. As vendas diminuíram, os lucros foram reduzidos. Buffett previu tudo isso e saiu calmamente, passo a passo. Todo o processo levou quase 2 anos. Ele não vendeu em pânico,
não despejou as ações no mercado em um único bloco. Ele reduziu a participação gradualmente, sem derrubar o preço. E quando a última linha do relatório mostrou zero, ficou claro que ele havia completado o ciclo, e como se viu, o fez no pico. As consequências imediatas. No rastro da saída de Buffett, começou uma reação em cadeia. Os investidores começaram a se perguntar: o que ele viu? Afinal, não se trata de uma startup, nem de uma empresa de risco, mas da maior fabricante de veículos elétricos na China, um símbolo da nova economia, líder do setor. Se até ele foi atingido, o que os outros podem esperar? E, de fato, os problemas não demoraram a aparecer. Já em agosto de 2025, a BYD registrou uma queda de 30% no lucro líquido. Pela primeira vez em 3 anos, as ações caíram 8% em um único dia. A capitalização de mercado encolheu em mais de 6 bilhões de dólares. Em 4 meses, as ações na Bolsa de Hong Kong caíram 30%. O valor total da empresa diminuiu em 45 bilhões de dólares. Isso não é uma correção, é uma queda. Qual foi a causa desse colapso? Principalmente o mercado interno. De maio a agosto de 2025, as vendas da BYD na China caíram 10%. Isso não é apenas um declínio. É a ruptura da expectativa de que os chineses comprariam carros elétricos indefinidamente. O efeito de saturação começou a agir. A destruição do modelo de negócios. O mercado, inflacionado por anos de subsídios, revelou-se superaquecido e supersaturado. Carros novos saem das linhas de montagem, mas os pátios das concessionárias estão cheios de modelos não vendidos. Ao mesmo tempo, o governo começa a regular os preços, proíbe descontos agressivos, restringe promessas publicitárias e, de fato, sufoca aqueles que estavam acostumados a vencer pelo preço baixo. A BYD, cuja estratégia se baseava na captura de participação de mercado através da guerra de preços, perdeu subitamente sua principal vantagem. Mas a verdadeira catástrofe não é apenas a queda do lucro e do preço das ações. É a destruição de todo o modelo de negócios. Agora, a empresa precisa pagar os fornecedores mais rapidamente e a menos compradores. Os custos sobem, e a receita, ao contrário, diminui. É a clássica crise de crescimento, onde se sobe ao topo rápido demais, mas não se prepara para a falta de oxigênio lá em cima. A implosão do setor. Paralelamente, modelos secundários começam a desmoronar. Em agosto na China, 650 modelos de carros de passeio foram registrados. Destes, 31 modelos mostraram vendas de um único dígito. 9 venderam apenas um carro por mês. Neste anti-ranking estão modelos da BYD, como o Yangwang U6 e o Denza N7. Sim, a mesma empresa cujos carros são anunciados em outdoors e reportagens de TV está lançando carros que ninguém quer. Isso não é mais turbulência do mercado, é o início de um colapso sistêmico. A situação lembra uma reação em cadeia em um espaço confinado. Mais e mais marcas mostram resultados decepcionantes, e enquanto isso, as linhas de montagem não param. A produção continua funcionando devido aos compromissos com as autoridades locais, aos subsídios e empréstimos concedidos, às expectativas políticas, mas o mercado já não suporta. O chefe da SPAN Motors, He Xiaopeng, escreveu uma carta aos funcionários no final do ano passado, dizendo diretamente: de 2025 a 2027, o mercado enfrentará uma fase de aniquilação. Será a concorrência mais dura da história do setor. Ele estava certo. A aniquilação já começou. O excesso de capacidade e a ambição do governo. O que estamos vendo agora não é uma anomalia, mas a continuação lógica da política estatal. O Wall Street Journal escreveu diretamente: a reformulação da indústria automobilística chinesa em 2025 não é um acidente de mercado, mas o resultado de um curso definido por Pequim anos atrás. Desde o final dos anos 2000, o Partido Comunista Chinês apostou nos carros elétricos. O plano era simples: criar um setor estratégico para tirar a economia do superaquecimento do mercado imobiliário. Em 2009, o programa de subsídios foi lançado. Em 2017, um plano ambicioso foi adotado. Até 2025, o país deveria produzir 35 milhões de carros por ano, quase o dobro dos Estados Unidos em seus anos recordes. Este plano se tornou uma nova corrida do ouro para as autoridades locais. Quem antes atraía construtoras, agora procurava fabricantes de automóveis. Terrenos eram distribuídos quase de graça. Benefícios fiscais, subsídios, infraestrutura. Apenas construa a fábrica, inicie a linha de montagem e relate. O vício em crescimento a qualquer custo. Surgiu um novo modelo. A produção era aberta para o relatório, independentemente da demanda real.
As fábricas trabalhavam para os planos, não para o mercado. As empresas aumentavam a capacidade sem pensar na lucratividade. A aposta era que a demanda viria, que o Estado não permitiria a queda. E, de fato, não permitiu, até que ele próprio começou a ter problemas financeiros. Em 2022, quando a pressão financeira sobre o governo central aumentou, os subsídios começaram a ser retirados, e os carros elétricos ficaram menos acessíveis. Para segurar o mercado, as empresas começaram a cortar preços. Começou uma verdadeira guerra de preços. A BYD estava na linha de frente. Ela sabia trabalhar com margens baixas, tinha uma ampla linha de produtos e logística, mas mesmo ela começou a falhar. Pequim interveio. Em maio deste ano, o Partido Comunista Chinês emitiu um aviso severo. O dumping está proibido, o mercado deve se reestruturar. Mas como reestruturar se as dívidas persistem, os armazéns estão cheios e a exportação está paralisada? Há involução e o fim da bolha. Apesar da crise óbvia, as autoridades chinesas não têm pressa em desacelerar. Pelo contrário, como se estivessem presas em um ciclo de repetição, as administrações locais continuam a aprovar projetos de expansão da produção. A lógica é simples: construa, produza, relate. O que acontecerá depois não importa. O principal são os indicadores no papel, os novos cargos, os prêmios, o reconhecimento. No entanto, o mercado já está rachando. A palavra involução está sendo cada vez mais usada, um processo em que a concorrência se torna autodestrutiva. Todos correm para não cair, mas ninguém avança. Torna-se evidente que a indústria automobilística chinesa chegou ao mesmo lugar onde o mercado imobiliário esteve. Os sintomas são os mesmos: produção excessiva, dependência de crédito, pressão política, motivação distorcida. Lá, construíam apartamentos que ninguém comprava. Aqui, lançam carros que não há a quem vender. E tudo se baseia em uma ideia: apenas não pare. O chefe da montadora Sanitra, Lin Yu, comparou isso a uma bicicleta. Enquanto você pedalar, não cairá. Sim, é difícil, mas o contrário é o fim. Mas está ficando cada vez mais difícil pedalar. As empresas estão acumulando prejuízos, continuam a produzir no vermelho, apenas para se manterem à tona. Enquanto isso, marcas desmoronam à vista de todos. Conclusão: o sinal de buffet. A consultoria Gazoo estima que a capacidade de produção das fábricas chinesas é o dobro da demanda real. Quase 55 milhões de carros por ano. Outra empresa, a Alex Partners, prevê que, até 2030, não sobrarão mais de 15 dos 129 fabricantes de carros elétricos existentes. Os outros desaparecerão, silenciosamente ou ruidosamente, por falências ou fusões, mas desaparecerão. Quando o Warren Buffett começou a vender, muitos consideraram um movimento estranho. Agora é óbvio, ele simplesmente viu que o sonho chinês estava se transformando em uma bolha novamente. Primeiro estourou o mercado imobiliário, agora os carros elétricos. O que virá a seguir, ninguém sabe. Mas uma coisa é clara: quando até Buffett se retira, vale a pena parar e olhar em volta. Talvez já estejamos à beira do precipício. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.